Evangelho segundo João, capítulo 5. Estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao 12. Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 ao 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Senhor, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra transforma. E nós nos curvamos diante da tua palavra e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, desperta-nos, sara-nos, Senhor. Muda o que precisa ser mudado. Te pedimos assim, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um texto conhecido. Muitas mensagens se ouve a respeito dessa passagem. É interessante observarmos que o Evangelho de João foi o último dos evangelhos escritos. O Evangelho segundo João. João escreve o Evangelho segundo João, segundo ele, no final do 1º século. Os outros evangelhos já haviam sido escritos. E o propósito de João ao escrever o Evangelho, a falar sobre a mensagem, a falar sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, o propósito de João era trazer a memória, relembrar os feitos de Jesus para um povo, para a igreja que estava passando por momentos de perseguição, por momentos de lutas e de muitas dificuldades. O Evangelho de João foi escrito num momento em que a igreja passava
forte influência da mitologia grega, filosofia grega, idolatria romana e uma série de outros elementos culturais que aconteciam na época. Quando nós estudamos a história da igreja, quando nós vemos o primeiro século, nós vemos os primeiros passos da igreja naquele momento, nós vemos a perseguição que acontece primeiro com os próprios judeus perseguindo os cristãos. E logo após, nós podemos perceber que a Roma começa então a perceber o crescimento desse povo, o crescimento desses cristãos, desses homens da igreja, então, que começa a se destacar e a influenciar toda aquela época. Foi um marco em toda a história. O evangelho estava sendo propagado. A boa nova, a verdade, chegava ao mundo. É chegado o reino de Deus. Quando estudamos a história da igreja e vemos no primeiro século os primeiros passos da igreja, então, nessa época, nós podemos perceber as dificuldades e as lutas que a igreja começa a passar. Primeiro, essa perseguição. Logo em seguida, a perseguição dos próprios judeus. Logo em seguida, nós vemos a própria Roma, a governança, a liderança política começa a perseguir. E nós podemos perceber, então, essas lutas, essas dificuldades que a igreja está passando. João, então, já no final do primeiro século, escreve para essa igreja que está passando, então, por lutas, por dificuldades, e precisa ser, então, chamada a atenção, precisa relembrar os ensinos de Jesus. A igreja está passando por essas influências da mitologia, da filosofia, da idolatria romana, dos elementos culturais romanos, tudo que estava acontecendo, a influência dos pagãos, os gentios que agora se convertem ao evangelho e que seguem agora estão sendo influenciados por valores pagãos. E a igreja precisa ser alertada e relembrada aos ensinos, aos princípios daquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. João escreve então o evangelho de João nesse propósito de trazer a igreja a esse renovo, a esse avivamento, a esse retorno aos ensinos, à palavra de Deus. A igreja está vivendo uma época de esfriamento espiritual, de engano a respeito dos ensinos que Jesus havia feito. Os ensinos de Jesus havia, então, com essas influências, o engano. E a igreja estava sendo influenciada por isso. E também toda a perseguição que havia. Essa, então, é uma introdução para que nós possamos olhar para esse quadro e olhar para essa cena ao qual nós lemos no texto aqui do capítulo 5, aonde acontece esse milagre. Jesus cura um paralítico. E eu gostaria de convidar você a observar que, assim como naquela época em que a igreja estava sofrendo
o esfriamento espiritual, o engano de tantos ensinos errados, de doutrinas erradas e de toda a perseguição não é diferente nos nossos dias. E por isso nós podemos olhar para essa cena, dessa cura que Jesus faz e tirar algumas lições. Eu gostaria então de pensar junto com vocês. Não é diferente nos nossos dias. Talvez, claramente, possamos ver, você possa perceber a quantidade de doutrinas, de ensinos contrário às Escrituras, de ensinos que vão contra aos verdadeiros ensinos de Jesus. Não é diferente nos nossos dias. Podemos perceber isso claramente. E nós, esses dias, no dia 31, o último dia 31 de outubro, foi comemorado então os 505 anos da Reforma Protestante. A reforma que aconteceu porque a igreja tinha se afastado dos princípios da palavra de Deus. A reforma protestante foi um retorno às Escrituras. A reforma protestante foi um retorno à palavra de Deus. E isso é muito claro para nós olharmos para os nossos dias e ver tantos ensinos, tantas doutrinas, tantas coisas que são colocadas, que são contrárias ao que são os ensinos do nosso Mestre, Jesus. É muito fácil notar nos nossos dias, com tantas influências e com tantos valores, com tantas ideias, tantas filosofias, tantos pensamentos que são humanistas, que colocam o homem no centro, que colocam o homem como o principal. E com essas coisas, claramente podemos ver um esfriamento espiritual. E não é difícil perceber quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para a palavra de Deus, quando queremos servir ao Senhor, quando nos voltamos para a sua palavra e queremos praticar a palavra do Senhor, não é fácil perceber que a perseguição notória, ela é clara, porque estamos envolvidos em valores, em ideias que são sempre contrárias às Escrituras, e por isso nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos porque se queremos fazer o bem, segundo a palavra de Deus, esse bem é contrário ao mundo ao qual vivemos. E por isso, claramente, podemos perceber a perseguição. Então nós podemos olhar para esse texto, e eu quero ver que essa época não é diferente. A nossa época hoje não é diferente. E eu quero então tirar algumas lições olhando para esse texto, para esse milagre de Jesus. Vejamos então algumas lições retiradas nesse milagre de Jesus sobre o tema: queres ser curado? Esse é o tema da mensagem. A pergunta que Jesus faz àquele paralítico: queres ser curado? Essa é a pergunta que Jesus faz ao paralítico. E eu quero
chamar a sua atenção com esse tema, para que você ouça a palavra de Deus perguntando: queres ser curado? Porque não é diferente em nossos dias. Diante do esfriamento espiritual, diante de ensinos, de doutrinas, de valores contrários às Escrituras, em que nos encontramos muitas vezes doentes, enfermos. E eu quero apontar para você, então, algumas lições. Primeira lição, nós podemos olhar para esse texto, o retrato da humanidade. Olha que interessante. Eu coloquei a partir do 2, mas veja, já no verso 1, havia uma festa dos judeus. Tudo está acontecendo normalmente. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Não é diferente nos nossos dias. Esse é exatamente o retrato da humanidade. A humanidade está assim, doente, cegos, paralíticos, coxos. E é interessante olharmos para esse retrato da humanidade, que pode ser claramente visto aqui. As coisas acontecem normalmente. Veja, havia uma festa dos judeus. Os judeus tinham as festas em que eles comemoravam, e a festa acontecia normalmente, mas aqui havia um lugar, lá junto à porta das ovelhas, onde havia o templo. Ali na porta das ovelhas havia um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Perceba que esse lugar, o retrato da humanidade, é um lugar aonde eram deixados os enfermos, os doentes. Então, aqueles que não tinham cura, aqueles que estavam enfermos, doentes, e que não havia nada que pudesse ser feito, eles eram levados para esse lugar e ali eram deixados. O povo, os sãos, eles deixavam aqueles doentes ali e participavam das festas, e ali estavam os doentes, os coxos, os cegos. Quantas vezes podemos perceber a falta de amor da humanidade? Quantos se encontram largados por aí, deixados pela família, que não são cuidados? E nós vamos ver mais adiante, quando Jesus fala com esse paralítico, com esse doente, em particular, em especial, o Senhor chama esse paralítico, e é demonstrado ali não apenas a sua doença física, mas ainda mais o seu coração é exposto.
nós vemos este quadro. Nós podemos ver aqui o retrato da humanidade. Uma humanidade sem amor, sem compaixão. Uma humanidade que não cuida do seu próximo. Eu quero seguir para a próxima lição. Jesus cura quem Ele quer. O texto nos diz que havia a festa dos judeus. E Jesus, Ele vai para esse lugar. E Ele segue exatamente para o lugar aonde havia os enfermos. O lugar chamado Betesda. Jesus cura quem Ele quer. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, aquele paralítico estava há 38 anos enfermo. Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nos sentimos derrotados, abandonados? Mas aqui nós podemos ver que Jesus pode curar. E Ele cura quem Ele quer. Jesus, era dia de festa, mas Ele foi para esse lugar e Ele foi direto a esse homem. E Ele vai até esse homem. Ele sabia que esse homem estava doente há muito tempo. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Muitas vezes estamos doentes, enfermos, e colocamos um sorriso no rosto e tentamos disfarçar e tentamos demonstrar aos outros que está tudo bem. Mas Jesus, Ele conhece o nosso ser. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece você. Jesus, Ele pode curar quem Ele quer. E nós sabemos que aqueles que Ele chama, aquele a quem Ele chama, Ele transforma, Ele cura, Ele traz das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas seguindo, Jesus, Ele cura a alma. E aí eu quero levar você aos versos 6b e o verso 7. Porque Jesus, Ele não só sabia que aquele homem estava naquela situação há muito tempo, como pergunta a ele: queres ser curado? A pergunta de Jesus é: queres ser curado? E é muito interessante nós observarmos a resposta do paralítico. Porque a resposta do paralítico vai nos mostrar
como estava o seu coração, como estava o interior desse homem. Jesus parece fazer uma pergunta óbvia: como assim? Havia 38 anos que esse homem estava enfermo. E Jesus pergunta: queres ser curado? É claro que sim. Mas qual foi a resposta? Respondeu-lhe o enfermo, no verso 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É claro aqui, meus irmãos, que esse homem, ele está revelando o seu coração, ele está sozinho, ele não tem ninguém, o abandonaram, ele era paralítico. E observe que não há como. O texto no verso 4 diz: esperava-se que se movesse a água, porquanto o anjo descia de certo tempo e agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença quem ali entrasse. Veja que interessante, um retrato da humanidade. Aqui nós vemos uma ideia de que um anjo descia e que mexia a água de tempo em tempo. E havia-se então a ideia de que isso podia acontecer e era isso que eles esperavam. Não é assim muitas vezes conosco? Muitas vezes a nossa esperança não está em certas ideias, certos pensamentos, certas filosofias colocadas, e que nós ficamos aguardando, esperando que possa acontecer. Esse homem tinha a sua esperança em algo que nem se sabia se acontecia realmente. É interessante no texto nós olharmos que o versículo 4, ele está entre colchetes, mostrando que nos textos mais antigos, nos originais mais antigos, essa parte não aparece. Mas isso aqui é explicado no verso 7. Porque aqui na resposta em que o enfermo coloca, o verso 4 está exatamente explicando qual era o pensamento, qual era a ideia, o que era que se esperava que acontecesse naquele tanque. Cuidado. Quais são as suas expectativas em curas, em melhoras, em situações que possam mudar circunstâncias? O que tem sustentado você? O que tem feito, o que tem te dado esperança? Veja que esse homem aqui revela o seu coração, mostrando que ele não tinha ninguém, que ele estava abandonado, que haviam deixado ali, e ele, quando chegava o movimento das águas, não havia ninguém que o ajudasse. Eu fico imaginando a cena aqui.
havia os cegos, e os cegos não podiam ver. O paralítico, ele via, e ele via que a água tinha mexido, então ele gritava: a água mexeu. E imagina o alvoroço, porque o paralítico não podia ir, o cego não enxergava, mas ele andava. E assim era aquela confusão, e apenas um, segundo o que se esperava aqui, era apenas um que era curado. Jesus, ao fazer a pergunta, queres ser curado, leva esse homem a revelar o seu coração, os seus sentimentos, a revelar a condição que ele tinha de abandono. Mas Jesus, ele cura quem ele quer. Você pode ser curado. Jesus cura não só o físico, ele cura a tua alma. E ele quer curar você. Ele quer curar os seus. E ele pergunta: queres ser curado? A quarta lição que eu quero destacar é a religião. A religião não salva. Veja que Jesus faz a pergunta: queres ser curado? A resposta do paralítico, revelando o seu coração, dizendo que não tem ninguém que o ajude. Mas Jesus então diz, no verso 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o verso 9 diz que imediatamente o homem se viu curado. Queridos, o poder de Deus transforma. O poder de Deus cura. Ele cura, ele transforma. Na criação, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz, esse é o poder de Deus. E esse é o mesmo poder de Deus manifesto aqui, quando Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. É o poder de Deus sendo manifesto. Mas então nós vamos para a próxima lição, que vai falar que a religião não salva. A religião não salva. Veja que esse homem então toma o leito, e imediatamente ele se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. É bem coisa de religioso. O religioso, ele não se alegra com os que se alegram. Ele não se entristece, ele não se comove com os que estão precisando de auxílio, de ajuda, ele não está. Eu fico pensando nesses religiosos aqui, nesses judeus que o texto nos diz. Quantos trabalhos filantrópicos, quantos trabalhos sociais
Preste atenção, nós estamos aí para fazer um trabalho social. Quantos trabalhos sociais nós não podemos nos envolver e estarmos envolvidos e trabalhando e servindo? Precisamos entender que Jesus é o alvo. Jesus é quem cura. Jesus é quem transforma. Jesus é o alvo das nossas vidas. Jesus é quem deve ser proclamado. Jesus é aquele que muda o nosso ser. Jesus é aquele que traz a alegria verdadeira. Jesus é aquele que transforma, que tira você das trevas e o leva para a maravilhosa luz. Jesus é quem abre os olhos. Jesus é o que cura da enfermidade. Jesus é quem transforma. Os religiosos fazem caridade. Eu fico pensando, talvez esses judeus até conhecessem o paralítico. Talvez esses judeus aqui fossem daqueles que iam até o tanque de Betesda e de alguma maneira levavam alguma ajuda, algum alimento e fazia algum serviço social para aqueles doentes e nada mais. Veja que o paralítico, esse homem, ele se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Mas os judeus dizem, não é lícito carregar o leito. E ele responde, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Olha, eu estou curado. Vocês não entenderam? Vocês não viram? Eu estava enfermo há mais de 38 anos. Há muito tempo. 38 anos. Fui curado. Os religiosos estão preocupados com coisas não observam aquilo que é maior. Cristo é maior. Jesus é o Senhor do sábado. E nós podemos olhar para essa cena, para este quadro, e ver que muitas vezes podemos estar sendo influenciados e, de alguma maneira, estar encaixados como esse homem que estava no tanque de Betesda. Concluindo, queridos, nós vemos o retrato da humanidade. Jesus cura quem Ele quer. Jesus cura a tua alma. A religião não salva. Jesus está perguntando, ainda hoje, queres ser curado? Talvez nós estejamos envolvidos em tantas coisas
em tantos afazeres, em tantos compromissos. Talvez nós tenhamos nos encontrado em situações de enfermidade, depressão, problemas no nosso lar, nossa família, nosso trabalho. São tantas as coisas que nos ferem, são tantas as coisas que mexem conosco e que muitas vezes nos leva à mesma situação deste homem que estava aqui no tanque de Betesda. Talvez você possa se encontrar há muitos anos se questionando. Talvez você esteja dentro da igreja, servindo, participando de todos os trabalhos, numa prática religiosa, mas Jesus conhece o teu ser, conhece as tuas dores, e Ele te pergunta nesta noite: queres ser curado? Que você possa refletir nisso, que você possa observar que o Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que morreu no meu e no seu lugar, aquele que dá vida e vida em abundância, Ele está aqui para curar os seus. Ele quer curar a tua vida. Talvez você ainda não tenha entregado a tua vida ao Senhor Jesus. Talvez você não tenha entendido o Evangelho, mas Jesus está perguntando para você hoje: queres ser curado? O grupo de louvor estará entoando um cântico nesse instante. Eu convido você a curvar a sua fronte. Logo após esse cântico, o pastor estará fazendo a oração final. Pensemos nisso. Queres ser curado? É a pergunta do Senhor Jesus.